querido, buscar a Ele. Ou você pode estar passando pela maior luta da sua vida. Você pode estar passando pela maior prova da sua história. Mas entenda que Ele tem um plano para você, querido. Os planos dele não foram cancelados. Os planos dele não foram anulados sobre a sua vida. Assim diz o Senhor. Pense aí que tudo pode e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Creia na bênção, creia na vitória, creia na promessa. Ela ainda continua valendo. Ela vai se manifestar. E se você quer, aplauda Ele! E diga: já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena mesmo ser. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença em nosso meio. E se pregar a sanção, poder e presença de Deus nessa noite. Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5. Eu tenho uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. E o tema dessa mensagem é sobre a tua palavra. Quem tem uma palavra de Deus aqui? Deixa eu ver. Só quem tem uma palavra de Deus? Você tem uma palavra de Deus? Então, se Deus tem uma palavra para você, fique atento, porque hoje Ele vai trazer a resposta que você está precisando. Hoje Ele vai trazer a resposta que você tem buscado há muito tempo. Aleluias! Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, diz assim: e aconteceu o quê? Apertando uma multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Repita comigo: 2 barcos. Mais forte: 1, 2, 3. 2 barcos. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Muitas vezes a gente se esforça, né? Trabalha e nada acontece. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos. Repita comigo: encheram ambos os barcos. 1, 2, 3. Encheram ambos os barcos. Aleluia. De maneira tal que quase naufragavam. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros, sócios, parceiros, amigos de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Você pode dar o teu melhor glória a Deus e aleluia, sentando-se na presença do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Podemos assentar, meus irmãos. Essa é uma história que muito provavelmente estava acontecendo ali por volta das 5 da manhã. Era uma história de alguém ou de algumas pessoas que após um dia de trabalho, depois de muito trabalho, não conseguiram efetivamente obter o resultado dos seus esforços. Ora, quantos de nós muitas vezes nos frustramos depois de fazer tantas coisas, de falar com pessoas, de evangelizar, de pregar ou de trabalhar, de investir em vidas, de investir em ministérios, e quando a gente dá por si, foi em vão. Diz o texto que os pescadores estavam lavando as redes. E lavar as redes nesse contexto era o reconhecimento do fracasso, era o reconhecimento da derrota, era o reconhecimento
da definição de um momento onde eles não receberiam aquilo que estavam buscando. Muitos de nós, muitas vezes, temos esse problema. Trabalhamos, lutamos e não alcançamos o objetivo ao qual tanto trabalhamos. E neste momento, como nós ficamos? Ficamos tristes, ficamos desiludidos. Porque em um momento de dor, de fracasso e de tristeza, a coisa mais natural a ser feita, a coisa mais comum que o ser humano faz é desistir. Nós temos uma tendência natural à desistência, a não desperdiçarmos energia com coisas que na nossa cabeça já não tem mais razão de ser, já não tem mais por que trabalharmos ou lutarmos tanto. Ei, querido, mas a palavra de Deus diz: nós não somos daqueles que desistem, mas perseveramos para a conservação da alma. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a tua vida, por isso não desista. Se as circunstâncias estão difíceis, continue perseverando, porque a vitória vai chegar. A vitória vai chegar, querido. Eu creio nessa palavra, a vitória vai chegar. Aconteça o que acontecer. Aleluias. Jesus usou aquela oportunidade, toda e qualquer oportunidade é uma oportunidade que Jesus usa para nos ensinar coisas que precisamos aprender a respeito dele. Aí você pode dizer: mas pastor, eu tenho passado por esta luta, por esta prova há tantos anos, tanta coisa já passou, tanta coisa já aconteceu, e por que será que eu não venço? Você não vence porque você está insistindo em não aprender aquilo que Jesus quer te ensinar, e é por isso que você continua passando pelas mesmas provas, e prova sobre prova, mas sempre da mesma maneira. Aleluias! O meu, o seu, o nosso Jesus, ele vai usar toda e qualquer circunstância que eu e você estejamos experimentando. Para quê? Para nos ensinar coisas grandes, poderosas e profundas relativas ao reino dele. Aleluias! Então entenda que Jesus é Deus capaz de mudar qualquer situação, por pior que seja. Repita comigo: o Senhor Jesus é Deus capaz de mudar qualquer situação, por pior que seja. Onde encerram-se as nossas forças, as nossas energias e as nossas estratégias, ali entra o poder de Deus, na presença do Senhor Jesus, através da sua palavra, para nos trazer a vitória. Repare que ele estava no barco e a multidão apertava Jesus para que ouvissem a palavra. Baixa um pouquinho, por favor, só um pouquinho. Para um pouquinho só. Para ouvir a palavra. Aleluias. E naquele momento, a última coisa que a pessoa poderia querer era ouvir a palavra. Por quê? Afinal de contas, eu tenho tentado há tanto tempo. Afinal de contas, eu tenho buscado há tanto tempo. E nada tem acontecido. O leite derramou, pastor. O leite está derramado. Mas Jesus é Deus capaz de, através desse leite que foi derramado, gerar a maior colheita da sua vida. Veja, o texto diz que Jesus viu 2 barcos. 2 barcos. Eu me pergunto quantas histórias esses barcos tinham. Se eu pegar o microfone e perguntar a respeito do testemunho de cada um aqui, da história de cada um aqui, a gente tem muitas histórias, muitas experiências e muitas situações que vivemos. Quantas lutas vencemos, quantas tempestades enfrentamos. E sempre que vemos o termo barco na Bíblia, especificamente nos Evangelhos, ele está falando a respeito da minha e da sua vida, da vida humana. Por inferência, eu posso dizer que ali haviam 2 tipos de pessoas, 2 barcos, 2 tipos de vida. Ora, repare que tinham 2 barcos disponíveis. E Jesus pede exatamente para usar o barco de Pedro. E por que será que Jesus pediu para usar o barco de Pedro? Querido, Jesus é um Deus que não se deixa levar pela aparência. Porque Deus não se deixa levar pela aparência do homem, Ele olha para o coração. E Ele sabia quem estava disponível para ceder a sua vida a Ele ou não. Ele sabia que se Ele pedisse o outro barco que não era o de Pedro, muito provavelmente
provavelmente seria recusado. E olha que Pedro era um homem que nós conhecemos bem, cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de mazelas, boca aberta, ansioso, falador. Vou nem dizer que você que andava armado, se disser que anda armado, daqui a pouco tem um monte de gente querendo botar revólver na cintura. Não vou dizer isso não, né? Era outro contexto, era outra história. Mas Deus sabe exatamente com quem Ele pode contar. Deus sabe exatamente a vida que Ele pode usar. Deus sabe exatamente qual vai ser a vida que Ele vai tocar para que o ministério dele nessa terra cresça. Ei, querido, eu quero ver. Levanta suas mãos, só aqueles que vão deixar Jesus usar a sua vida. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus usar as suas experiências. Deixa Deus usar a sua história, querido. Aleluia. Quem vê os teus resultados hoje, quem vê onde você chegou hoje, quem vê o que você tem hoje, não sabe a história que você passou. Quantas dores, quantas aflições, quantas humilhações, quantos momentos difíceis de violência, quantos momentos difíceis de espancamentos, quantos momentos onde nós fomos violentamente escorraçados do lugar onde deveríamos estar. Mas quer saber de uma coisa? Satanás sempre vai lançar essas coisas contra mim e contra você. Existem situações na minha e na sua vida, lá da nossa infância, lá de trás, que ainda hoje continuam nos assombrando. Eu libero o Espírito de libertação de Deus aqui, nesta noite, que o Espírito Santo venha te libertar do teu passado, que o Espírito Santo venha te libertar daquilo que te machucou na sua infância, querido. Eu vim aqui para te dizer uma coisa: sempre que Satanás levantar essas coisas contra você, ele está comprando o ingresso para assistir a tua vitória. Você não entendeu. Sempre que Satanás levantar uma luta contra você, levantar uma situação difícil contra você, ele está comprando o ingresso para assistir a sua vitória, e de camarote. Porque ele pensa que você vai ser destruído, ele pensa que você vai ser humilhado, ele pensa que ele vai destruir o seu ministério. Mas Jesus te trouxe esta noite aqui para te dizer: não é tempo de lavar a rede, volta morando e lança ele direto no barco. Quem pode entender essa palavra vai colher. Dá o seu melhor, glória a Deus e aleluia nessa noite. Ele entra para ver a partida. O seu time contra todo o inferno, o seu time contra os opositores. Você é o capitão do time. E torcida é torcida, irmão. Torcida sempre vai se levantar. Torcida vai xingar. Torcida vai falar mal. Torcida vai dar pitaco e opinião. Querido, deixa eu falar mal, deixa eu xingar, deixa eu dar pitaco, deixa eu dar opinião. Querido, esse é o papel da torcida. O torcedor só pode fazer isso porque o torcedor não entra em campo. Então, quando estiverem falando mal de você, estiverem falando mal na tua vida, não dá ideia para a torcida, joga a tua bola. Faz aquilo que Jesus te mandou fazer. Querido, a torcida não ganha jogos. No máximo, ela te incentiva ou te vaia. A torcida não faz gols. No máximo, ela te incentiva ou te vaia. A torcida não ganha final de campeonato. No máximo ela incentiva ou vai a você. Mas entenda uma coisa: só quem está dentro de campo que é capaz de levantar a taça, que é capaz de dar o grito da vitória, que é capaz de cantar o hino da vitória. Deus te colocou nessa partida para que você vença e para que você experimente aquilo que até hoje você não experimentou. Às vezes a partida fica difícil, fica. Às vezes o jogo fica duro, fica. Mas quer saber? Tu está lá dentro para ser o campeão que Jesus te chamou para ser. Você não foi chamado para derrota. Você não foi chamado para viver de migalhas. Vá e vá e vá e seja o campeão que Jesus te chamou para ser. Mas vós sois geração eleita, nação adquirida, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, geração eleita,
nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Você é qualquer coisa? Pergunta aí para o teu irmão, você é qualquer coisa? Você é qualquer um? Você é qualquer um? Você não é, querido, você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você é a coroa da criação de Deus. Deus te chamou para vencer, querido. E Jesus estava aqui dando uma lição a esses homens. 2 barcos, uma diferença. Porque esses homens fizeram tudo o que poderiam fazer. Esses homens priorizaram os seus trabalhos. Esses homens priorizaram as suas vidas pessoais. Esses homens priorizaram os seus prazeres e as suas responsabilidades, porque existem responsabilidades das quais devemos que cuidar. É verdade. Mas naquele contexto, como eu disse anteriormente, eles estavam lavando a rede, eles estavam declarando que naquele dia não haveria pagamento, que naquele dia os cobradores estariam em cima, que naquele dia eles não teriam com que pagar as suas responsabilidades. É assim que muitas vezes nós nos encontramos. Aleluia. E Jesus está lhe pregando o Evangelho, e Jesus está lhe pregando a palavra. Mas o povo vai chegando e vai chegando e vai chegando, e a coisa vai ficando apertada. E Jesus chama aquele que ele sabia que tinha um coração compartilhador, que tinha um coração disponível, querido. Me dá teu barco, entra aqui comigo. Querido, quando Deus usar alguma coisa que é sua, Ele sempre vai estar junto contigo. Entenda que aquilo que Jesus usar da tua vida, sai da tua mão, mas não sai da tua vida. Perdão, deixa eu pegar uma água aqui. Jesus vai usar o que você tem. Para quê? Para que você conheça coisas que Ele não revela para a maioria. Existem revelações que Jesus só dá para aqueles com os quais Ele consegue contar, com aqueles com os quais Ele pode usar. Ah, pastor, mas Ele tem poder para fazer o que Ele quiser. Pois é, mas Ele não força ninguém a nada. Quem força alguém alguma coisa é Satanás. Jesus não força ninguém a nada. Toma muito cuidado, querido, com esse negócio de forçação de barra. Eis que te digo, que te vejo, que não sei o que. Toma cuidado com isso, porque forçação de barra não é princípio bíblico. Não é. 2 barcos, 2 vidas. Aquele que permitiu-se ser usado por Jesus experimentou o que o outro não experimentou. Se você for lá no texto, você vai ver que a primeira coisa que ele fala para Pedro é: sai da margem. Jesus não quer te levar para o rasinho. Jesus não quer que você fique com a água nos seus tornozelos. Jesus quer que você nade de braçada. E o único elemento natural que é capaz de amplificar a potência do som é o vento. E Jesus pede para que Pedro saia da margem, e ele vai para o meio do mar, ou ali próximo à orla, e as marés que vinham amplificavam a sua voz. A palavra chegava com mais clareza. Afinal de contas, não havia mais bate-boca, balbúrdia ou discussão, e o vento amplificava a palavra. Sai da margem. Sai da margem. Por que Jesus te chama para sair da margem hoje? Porque você está com medo de emprestar o teu barco para Jesus. Ele não vai tirar de você não, porque foi Ele quem te deu. Então, se você tem um ministério com Ele, se você tem algo profundo com Ele, pode sair da margem, porque aqueles que Ele chama, Ele garante. Jesus não é um Deus que vai tomar o que você tem, porque Ele não é Deus que tira, Ele é Deus que multiplica e te dá. Se você tem alguma coisa, saiba que foi Ele que te deu primeiro, porque Jesus nunca vai pedir nada, nem a mim nem a você, sem que Ele tenha nos dado antes. Quem permite que a sua vida seja usada, o barco da sua vida seja usado por Jesus, vai conhecer os ensinamentos eternos de Jesus. Jesus usou o barco de Pedro como púlpito, uma coisa profunda, uma coisa tremenda. Porque o plano de Pedro naquele dia era acabar de lavar as suas redes, voltar para casa, cabisbaixo, falar à sua esposa: não deu nada hoje. Só quem é casado, que quando chega em casa, precisando das coisas, sabe o que é dizer para a esposa: hoje a gente
não conseguiu nada. Como disse o cara aí, como é que é? A gente come feijão puro, feijão puro, feijão puro. Não tem negócio assim? Então, comer só feijão puro. Muitas vezes nem feijão puro tem. Eu não estou falando do alimento, eu estou falando de tudo, das suas emoções. Eu estou falando do seu ministério. Eu estou falando do seu casamento. Eu estou falando da sua família. Eu estou falando da sua história. Muitas vezes você reconhece a derrota. Não dá mais, não tem mais o que fazer, acabou. Mas Jesus precisou ensinar a Pedro que antes de ele experimentar a vitória, ele precisava ser ensinado pela palavra, ele precisava ser ensinado pelo poder de Deus, ele precisava conhecer as coisas profundas que Jesus tinha para ensinar. Deixa eu ver quem quer ser ensinado pela palavra de Deus aqui. Dá o teu glória a Deus, dá o teu aleluia, querido. Ele está aqui nesta noite, aleluia. E Pedro tinha um coração compartilhador, irmãos. Porque Jesus dá uma palavra a ele. Pedro, agora que você recebeu a palavra, agora que você foi ministrado, agora que você teve comunhão comigo, volta para o mar e lança as redes ao mar alto. Meus irmãos, sabe qual é o grande problema que nós seres humanos temos? O que eu vou falar vai te chocar e é para chocar mesmo. A gente não confessa isso nem para a gente mesmo. Mas a gente acha que a gente sabe da nossa vida mais do que Jesus. Muitas vezes quando Ele nos dá uma ordem totalmente contra-intuitiva, uma ordem que não tem como dar certo aos nossos olhos humanos e naturais, a nossa mente limitada, a gente fala assim, ou não. Jesus, espera aí, não é assim não, calma. Ultimamente eu tenho visto, irmãos, essa polarização política que vive no país. Algumas pessoas que nunca tiveram compromisso com Jesus. Algumas pessoas que não têm compromisso com o ministério, com uma igreja, com um pastor, que ele fala de evangelho. Quer dizer que a vontade de Deus não é a vontade de Deus se for a sua. Querida, a vontade de Deus é soberana, não interessa quem está na cadeira, quem está no trono é Jesus, Ele quem governa o Brasil, Ele quem governa a nação, Ele quem governa o país, Ele quem governa tudo. Se Ele permitiu, e aí os caras não entendem sobre vontade permissiva de Deus, isso se esqueceu, e querem ficar dando os pitaquinhos dele por aí. Meu irmão, para mim não vai mudar nada. Amanhã eu vou acordar, amanhã eu vou trabalhar, vou continuar cuidando da minha família, vou continuar cuidando daquilo que eu tenho que cuidar. Para mim nada mudou. Para mim nada mudou. Até porque eu tenho certeza da minha salvação, então eu sei para onde eu vou se eu morrer hoje. Se eu morrer hoje, minha família não fica desamparada. Se eu morrer hoje, a Seara continua. Então, para mim, pouco importa. Mas voltando ao texto, Pedro tinha um coração compartilhador. E esse é o princípio da bênção de Deus. Entenda, Deus nunca vai te dar nada para que você ache como dono. Tudo que Deus te dá é para que você seja um mordomo, é para que você invista em prol do reino. A tua família é de Jesus, a tua casa é de Jesus, o teu trabalho é de Jesus, tudo que você tem é de Jesus. Se não for assim, Ele não te dá. E quanto mais você continuar teimando, aí entra a questão da vontade permissiva. Muitas vezes Ele é obrigado a permitir que Satanás destrua, que Satanás é legalista. Ele vai lá na palavra e diz, na palavra está escrito isso aqui. Olha a atitude dele, então sou obrigado a permitir também. Entendeu? Então muitas das más experiências que nós experimentamos foi uma semeadura nossa. Mas eu não vim aqui para condenar a minha ou a sua consciência. O que eu vim aqui dizer é que
sobre a palavra do Senhor Jesus, tu vai experimentar coisas que até hoje você não experimentou. Você vai viver experiências que até hoje você não viveu. Repare que é interessante que no versículo 2 fala-se sobre 2 barcos. E Pedro recebe a palavra e ele é confrontado na sua autoridade profissional, porque era um pescador experimentado. Ele é confrontado no seu conhecimento e naquilo que ele achava que sabia. Quando Jesus dá a palavra para ele, ele fala: Senhor, eu trabalhei a noite toda, eu conheço esse mar e eu não peguei nada, mas sobre a tua palavra. A quem quer receber a palavra de Jesus? Sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, sobre a tua palavra minha história vai ser mudada, sobre a tua palavra eu vou experimentar o teu sobrenatural, aquilo que até hoje eu experimentei sobre a tua palavra, sobre a tua palavra. Aleluias. 2 barcos, um se permite ser usado e o outro não. E quando Pedro faz aquilo que Jesus manda, ele experimentou talvez aquela que tenha sido a maior pescaria da sua vida. Eu vim aqui para te dizer que a maior colheita da sua vida, a maior colheita... não, levanta a mão assim que eu quero profetizar na tua vida, em nome de Jesus. Eu vim aqui para profetizar que a maior colheita da tua vida, eu vim aqui para profetizar que a maior pescaria da sua história ainda não foi recebida por você. Deus vai manifestar essa pescaria na tua vida, em nome de Jesus, amém. A maior colheita da sua vida está chegando, porque Pedro ouviu a palavra e colocou a palavra em prática. Porque nós somos bons de ouvir, nós somos bons de culto. Sou crente igrejeiro, falou em culto é comigo mesmo. Aliás, estou bem com vontade de fazer uma mini vigília. Aleluia. Pastora que ama, olha a cara dela. Aleluia. Então, entenda o seguinte: essa colheita que você tanto espera vai vir multiplicada. Por quê? Porque Pedro colocou a palavra em prática. Colocou em prática. Ouvimos muito, estudamos muito, lemos muito, mas praticamos pouco. E é por isso que muitas vezes a gente não recebe a promessa. Mas aquele que se deixa ser usado por Jesus, ele provoca milagre. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu tenho dito. Nós estamos vivendo o evangelho muito mal acostumado. O evangelho onde a responsabilidade de tudo é de Deus e eu não faço nada. O evangelho onde eu não quero me posicionar. O evangelho onde eu não faço o que eu tenho que fazer e a gente fica achando que Jesus vai fazer milagre. E ele tem a obrigação de fazer um milagre. Mas entenda uma coisa em nome de Jesus: quem provoca o milagre é você. Diz ao teu vizinho: quem provoca o milagre é você, meu irmão. Quem provoca o milagre é você. Quem provoca o milagre é você. A bênção de Deus não vai parar na tua vida. O coração de Pedro é compartilhador. Veja, quando Jesus dá a palavra a Pedro, Pedro coloca a palavra em prática. O que acontece? Ele experimenta aquela colheita que ele nunca experimentou na vida dele. Só que a colheita foi tão abundante, tão abundante, tão abundante, que ele estava a ponto de morrer afogado com aquela colheita de peixes. Por quê? Diz o texto que o barco quase ia a pique. Se você não tiver um coração compartilhador, Jesus não vai derramar a colheita poderosa na tua vida, porque Ele não vai te dar nada para você morrer afogado junto com aquilo. É por essas e por outros que tu conhece, irmão. Quem conhece aquele irmão que vinha para a igreja de bicicleta? Jesus dá um carro, o cara some, vai para a praia, não tem mais tempo, vou trabalhar, vou fazer, vou acontecer. É por isso que a luta continua. Ele não vai permitir que você morra afogado com a bênção que Ele entregou na tua vida. Estão contando a história da carochinha para a gente, irmãos.
Ai, Deus vai fazer. Não, Deus já fez na cruz do Calvário, 2022 anos atrás. E eu não vou fazer nada, Ele já fez. Agora é você fazer a sua parte. Amém? Diga glória a Deus. Diga aleluia. A obediência à palavra do Senhor, meu irmão, vai fazer com que você receba coisas que você ainda não recebeu. Aleluias. E eu quero perguntar a você hoje, qual é a área da sua vida em que você está resistindo em obedecer a Jesus? Vou repetir, talvez você não tenha entendido. Qual é a área da sua vida que você está resistindo em obedecer a Jesus? Você tem palavra, você tem promessa, Jesus já falou com você, já usou profeta, já revelou em sonho e tudo mais. Você sabe o que você tem que fazer, mas você está resistindo. Essa grande colheita que Deus tem para você, talvez esteja fazendo exatamente isso que você está resistindo a fazer. Exatamente naquilo que você está resistindo em fazer, está impedindo a sua colheita abundante. Resistir a obedecer é semear fracasso na sua própria vida. Resistir em obedecer é semear fracasso na sua própria vida. A Bíblia tem um texto que eu gosto muito, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Quem já ouviu esse texto? Deixa eu ver. Aleluia. No belo dia eu perguntei ao Espírito Santo, mas por que obedecer é melhor do que sacrificar? Ele falou assim: filho, deixa eu te dizer uma coisa. O sacrifício depende da tua vontade. Você define quanto vai sacrificar, em que nível, quando, onde, como e por quê. Mas a obediência não. A obediência, você vai abrir mão do controle. E para que você obedeça, você precisa se submeter à palavra de alguém que está no nível superior a você. Obedecer não depende de você. Obedecer depende de se submeter humildemente a uma ordem de alguém que veio sobre você. Aí é que está, quando Jesus dá a palavra a Pedro, Pedro poderia falar: ei, pare, quem é aqui na fila do pão? Rapaz, tu é carpinteiro, eu sou pescador e eu conheço o mar. Eu conheço o mar, tu só conhece de madeira, fazer mesa, móvel, essas coisas. Eu conheço o mar. E estou falando para você que eu trabalhei a noite inteira nesse mar e não peguei nada. O dia já está claro, o sol já despontou. Tu acha que vai ter peixe aqui como? Os peixes estão tudo lá no fundo do mar. Tu não entende nada disso não. Se Pedro fala isso, como muitas vezes eu e você falamos, a gente perde a colheita. E tu está achando que Jesus realmente está preocupado com isso? Se eu e você não quisermos, Ele levanta outro. Irmãos, a obra de Deus não depende de mim nem de você. A obra de Deus depende do Espírito Santo. Se você não quiser, Ele levanta outro. Essa é a verdade que ninguém entende, que ninguém diz, que ninguém fala. Ah, se eu não vier, não tem culto. Eu tenho falado aqui. Se eu não chegar na hora, começa o culto. Se eu não tiver, tem que ter culto, irmão. Acabou. A submissão é a prova da humildade, meus irmãos. Pedro, quando vê aquilo, se prostra aos pés de Jesus. Eu já estou terminando. Ele recebe um milagre e se prostra aos pés de Jesus. Muitos de nós não nos prostramos aos pés de Jesus. Por quê? Porque somos ingratos, irmãos. Parece que a gente se esqueceu de quando a gente estava no mundo, como é que era. Parece que a gente se esqueceu de como é que era quando a gente estava comendo o pão que o diabo amassou. Hoje não, a gente vai comer daqui a pouco, inclusive, o pão que amassou o diabo. Aleluia! Mas parece que a gente se esquece. Hã? Não, quem sabe de mim sou eu. Ah, sabe? Tá bom. Meus irmãos, nós precisamos expressar a gratidão, um coração grato por tudo aquilo que Ele tem feito. Você está de pé, você está respirando, você está vivendo, você está comendo, você está bebendo, você tem uma família, você tem uma casa. E parece que a gente não para ser gratos por isso. Está aqui a irmã Luísa, que venceu uma prova grande na saúde dela. E eu lembro ela falando para mim: pastor, se Deus me levantar,
é para hora. Poderia estar muito bem lá em Caxias, na casa dos filhos, sem fazer nada, tranquilo, curtindo os netinhos, blá blá blá, vem de lá para cá, para quê? Para vir para o culto. Entende? Gratidão. É a gratidão que vai abrir as portas para você receber a abundância de Jesus na tua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Nós precisamos expressar a nossa gratidão.